Olá, amados, a paz de Yahushua, uma excelente tarde para todos. Hoje, segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Né? Hoje eu gostaria, amados, de acabar de ler hoje 2 Coríntios, né? Eu estou lendo de 2 em 2 capítulos, mas eu quero ler hoje o 2 Coríntios 11, 12 e 13, porque o capítulo 13 é pequenininho. Então, para a gente dar finalidade, né, a carta de 2 Coríntios, depois a gente vai começar a carta aos Gálatas, né? Então, só que eu gostaria de ler, amados, com vocês, começar do 2 Coríntios 10, do 17, para a gente dar continuidade. E não ler as epígrafes, né? Porque essa epígrafe, que é o título que coloca, corta o entendimento, né? O nosso entendimento. Então, vamos começar? Então vamos lá, 2 Coríntios 10, 17, aí vou continuando lendo, tá? Como se não tivesse capítulos, certo? Então, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de arro, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Yahushua. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Yahushua. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Yahushua que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais, porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto ao falar, no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Amados, isso aqui está falando assim de pregar um outro evangelho, né, pregar um outro Yahushua, né, que não teve pregado. E isso é o que está acontecendo. Eles pegaram a Bíblia, colocaram como um livro religioso, só que eles não entendem do espiritual, porque eles estão na religião. Os líderes religiosos, eles estão na religião e não no espírito de alma. Então eles pegam tudo da Bíblia e eles colocam no físico. Eles pegam do físico e colocam como se fosse uma coisa espiritual, né? E é isso que o apóstolo aqui está dizendo. Por quê? Porque, veja, pregar um outro evangelho, ou seja, pregar uma coisa física e colocar no espiritual, sendo que tudo é no entendimento, no espiritual. Foi isso que o apóstolo tem ensinado aqui. Só que a religião, ela chegou de uma tal forma, esse Deus desse século, né, desde que 2 Coríntios 4,4, que é Terron, ele chegou de tão assim, ele chegou tão assim, a segredo tão grande, que as pessoas não conseguem entender o que é físico e o que é espiritual. As pessoas leem a Bíblia e colocam o físico como se fosse espiritual, né? Então elas começam a seguir doutrinas de homem que não tem nada a ver com a escritura, com andar no espírito. Então, na cabeça das pessoas, as pessoas quando vão numa igreja, Deus é amor, né? Por exemplo, a congregação, que a mulher não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode usar calça, não pode se depilar, não pode usar perfume, não pode fazer um monte de coisa porque é vaidade. Então elas colocam a aparência física no lugar do espiritual. As pessoas pensam, não, a fulana é espiritual, a fulana é santo, porque ela não usa brinco, não usa batom, não usa isso, não faz isso, sabe? Então isso é um erro muito grande, isso é um outro evangelho, porque o evangelho que a Ruth nos chamou para falar, para pregar, é o evangelho da liberdade nele. O que é esse evangelho? A escritura diz assim,
ide por todo mundo e anunciai a verdade a toda criatura, todo aquele que crê será batizado. Quem não crê já está condenado, ou seja, será banhado, será lavado nesse entendimento, porque o batismo não existe, tá? Esse batismo foi inventado, como essas práticas aí que eles colocaram na Bíblia, são tudo práticas religiosas, não tem nada a ver com Yahushua, com o que Yahushua ensinou, tá? Então, esse evangelho que nós temos que pregar é o evangelho de anunciar que Yahushua, ele prometeu para Adão e Eva que ele viria em 5.500, certo? E que ele nasceria no corpo físico, nesse corpo temporal que nós temos, e que ele morreria por nós, e que ele ressuscitaria, certo? Essa foi a promessa que ele fez para Adão e Eva, e que ele cumpriu essa promessa. Então o evangelho é a gente dizer que Yahushua, ele prometeu e cumpriu para Adão e Eva, que ele veio em 5.500, tá? Na nossa era, em 1740, porque nós hoje estamos no ano 5.779, não é em 2019, isso é mentira, foi uma outra invenção desses judeus da ONU, falsos judeus da ONU, tá? O ano que nós estamos, só vocês pesquisarem, o ano judaico, embora esse judaico aí é falso, mas o ano é verdadeiro. Então eles pegaram a verdade para colocar na mentira, certo? Porque esses judeus não existem. Esses judeus aí, esse Israel é falso, tá? Só que a data é a verdade. Então Yahushua, ele cumpriu o que ele prometeu. E essa verdade que nós temos que anunciar, esse evangelho que nós temos que anunciar, que Yahushua, ele veio em carne, viveu entre nós, nunca pecou, operou muitos milagres, morreu como sacrifício por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, veio e falou com os discípulos após ele ter ressuscitado, ele falou com os discípulos, instruiu os discípulos, subiu ao céu e veio o Espírito habitar em nós, naquele que crê, que é o templo, tá? Esse aí é o evangelho que nós temos que pregar, esse é o evangelho que nós temos que anunciar, essa liberdade que Yahushua veio nos libertar. Ele veio nos libertar, amados, da maldição da lei, do engano da religião, do fardo da religião. Ele nos chamou à liberdade, tá? Ele nos chamou à liberdade e não a viver no jugo de religião. Não foi para isso que Yahushua morreu, para a gente viver no jugo da religião, não. Ele morreu, ressuscitou, e para que nós crescêssemos, que nós somos o templo, e para nós recebermos ele na fé e ele habitar em nós, tá? Esse é o evangelho, que nós somos livres para adorar ele em espírito e verdade, para a gente andar no entendimento, no espírito, não mais na letra, que mata, não mais na lei, porque a lei, ela não é pecado, mas a pessoa que está na lei vive na carne e não anda no espírito, certo? Então, esse é o evangelho. Então, quando a pessoa prega um falso evangelho, o que é pregar um falso evangelho? Que o apóstolo está dizendo aqui, um falso Yahushua, que aqui está como Jesus, blasfemado, um falso evangelho. Esse falso evangelho é o que as igrejas pregam hoje, porque as igrejas pegam e falam que nós temos que ir no culto, no templo físico, que Deus já ali está. E sendo, quando você lê na Escritura, você lê que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é fato. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito em Atos 7, Atos 17, em 2 Reis, em 2 Crônicas. Está escrito isso. Claramente. Sabe? Então, ou seja, tudo na Escritura é no entendimento, no espírito. Então, quando um líder religioso, ele baseia a sua fé em pegar um pão físico, um vinho físico e simular que é o corpo salvador, tá?
e simular que o pão é o corpo e que o vinho é o sangue do Salvador. Você tem que pegar uma coisa física, tem que pegar a Bíblia física, tá? E dizer que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Isso é um falso evangelho, porque o evangelho verdadeiro da liberdade, que nos traz liberdade do jugo da religião, é o evangelho onde a gente fala que Yahushua é o caminho, que Yahushua é o pastor. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por Yahushua. Só Ele nos leva ao Pai, ao verdadeiro. Então, quando a pessoa vai num líder religioso, num templo, as pessoas não estão indo ao Pai, estão indo ao falso Deus, que é Terron, e não ao Pai, porque o único que leva ao Pai é o Filho, é Yahushua. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui desse falso evangelho. O falso evangelho da pessoa pegar o que é físico, colocar no espiritual e transformar tudo em religião. Porque Yahushua, ele não habita em religião. Ele não está em atos religiosos. Isso é fato. Isso é fato, amados. Só vocês pesquisarem, pedirem um entendimento de algo que ele vai mostrar isso a vocês. Que Yahushua, ele não habita em religiões, nem em templos feitos por mãos humanas. Então ele não está em atos religiosos. E é por isso que nós temos que nos descontaminar do engano, do erro da religião e ir para Yahushua. E aí sim, ele vai guiar a todos ao Pai. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? E prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahu, né? Como diz o profeta Oséias. É isso aí. E cada dia, de esplendor em esplendor, dia após dia, nós vamos conhecendo mais a Ele. Mas quando a gente se descontamina da religião, porque se tiver contaminação da religião, se tiver fermento, o próprio Yahushua disse para os discípulos: cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. E os discípulos não entenderam, porque Yahushua ele falava no físico, para os discípulos entenderem, porque ainda não havia sido derramado o Espírito sobre toda a carne que cresce, que é o templo. Tem essa diferença. O Espírito da verdade habita naquele que crê que é um templo. Então, quando a pessoa crê que é o templo, ela não vai mais a templo. E aí o Espírito da verdade habita. Porque tem o Espírito da verdade, que é Yah, que é o Espírito de Yahu. E tem o espírito da mentira, que é Terron, que é o espírito do engano, e que está em todas as religiões. Não se engane, está em todas as religiões. Vocês, amigos católicos, evangélicos, espíritas, macumbeiros, islamismo, de qualquer religião, saiba que não é o espírito do Pai, do Criador, Yahu, que habita nos templos, mas quem habita nesses templos é o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito da mentira, e não o da verdade. Porque o da verdade habita naquele que crê que é o templo. E quem crê que é o templo não vai a templo, ele passa a ser o templo. Então é isso que o apóstolo está dizendo aqui, claramente. Tá? Então vamos continuar. Eu vou voltar aqui no verso 6, capítulo 11, verso 6, para a gente dar continuidade, tá, amados? Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas tudo e por todos os modos vos vemos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Yahu? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Yahushua está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões, ou seja, este esplendor nas regiões de Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Yahu sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que o buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais
São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Yahushua. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E, posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu tenho. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São da descendência de Abraão? Também sou. São ministros de Yahushua? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentela de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, ou seja, todas as igrejas aqui são todas as pessoas de Yahushua, né? As igrejas aqui são templos, pessoas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Yahu e Pai do Senhor Yahushua, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade de Damasceno para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Yahushua que, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Yahu sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Yahu sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo as minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça, ou seja, a minha benevolência te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Yahushua, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Yahushua. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amados, aqui ele está falando sobre o viver uma vida em Yahushua. Desculpa, tá, amados? Viver uma vida em Yahushua, né? Porque a vida
com Yahushua não é uma vida fácil, né? Hoje em dia nas igrejas pegam muito sobre prosperidade, que Deus vai dar, que Jesus vai dar, e não é isso que o apóstolo vem falando aqui. Ele fala o quê? Que ele passou muitas lutas aqui, né? E inclusive tem um versículo aqui que ele fala aqui que eu achei muito interessante, né? Aqui está dizendo aqui, ó, cadê? Cometi eu, porventura, verso 7, vou ler de novo com vocês, ó. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Arro? Ou seja, ele anunciou gratuitamente o evangelho, ele não cobrou por anunciar o evangelho, né? Então aqui, ó, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, né? O que é despojar? Né? Ele deixou de receber salários. Ele fez gratuitamente. Né? E ele mesmo diz, dai de graça que de graça recebestes. Né? Dai de graça. Então aqui, ó, estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Ou seja, ele não se fez pesado. O apóstolo Shaul, ele trabalhava. Ele trabalhava, né? Então, em tudo me guardarei de vos ser pesado. Ou seja, ele não vive às custas do evangelho. Sabe, ele não vivia às custas do evangelho. E é isso que ele vem ensinando, que a gente não deve cobrar para poder pregar, para poder fazer as coisas, não deve cobrar dízimo, uma oferta, isso é errado. A oferta que o apóstolo Shaul cobrou aqui, o apóstolo Paulo, que o nome dele é Shaul, ele pediu oferta sim para Macedônia, mas foi para a igreja de Macedônia que estava passando necessidade. E aí as igrejas, elas supriram a necessidade, né? Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê isso aqui mesmo? Ó. Quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Quando vieram da Macedônia, ou seja, a igreja de Macedônia supriu a necessidade, né? Eu acho que a igreja eu sei que a Jerusalém também estava passando um problema difícil, né? Eu acho que a Macedônia que ajudou a igreja de Jerusalém, se não me falha a memória, eu acho que é isso, não tenho bem certeza, mas é uma coisa assim. Bom, o fato é, independente de ser o local, que eu não tenho certeza, se a Macedônia, eu acho que a Macedônia ajudou a igreja de Jerusalém, tá? Mas eu não estou sendo certa, eu acho que é isso. Mas o fato é, a mensagem é que o evangelho não deve ser cobrado para ser falado. Nós temos que fazer gratuitamente, dai de graça que de graça recebeste. Tá? Então, esse negócio de cobrar dízimo, oferta para fazer obras de Deus, isso aí não existe. Isso é mentira. Isso não existe. A obra, o que nós temos que falar e há o que nos usa para falar através do Espírito, tá? E isso é gratuitamente. Não fazer comércio, é o que o apóstolo Pedro disse, né? E farão comércio de vós. Ou seja, o que farão o comércio de vós? Você vai ter que praticar todas aquelas obras e tal, e aí a pessoa pensa que está salva porque dá dízimo, porque dá oferta, porque vai nos montes, porque ora em voz alta, porque vai nos cultos não sei quantas vezes na semana, e sendo que por obras ninguém será salvo. Nós somos salvos mediante a fé, é pela benevolência de Arro que nós somos salvos, e não por obras. Então, essas obras da lei não salvam ninguém, pelo contrário, até condena. Porque Yahushua, ele morreu sendo a última oferta, porque ele foi vivo até o madeiro, para ser sacrificado por nós. Ele se deu em sacrifício como oferta por nós, vivo, e depois ele foi dizimado, porque ele foi morto, ou seja, ele foi dízimo. Então ele foi a última oferta e o último dízimo por nós. É isso que está escrito. E nós temos que crer assim. Então, a partir do momento que a gente dá dízimo e oferta, automaticamente é como se a pessoa estivesse negando a oferta e o dízimo que Yahushua deu, porque ele deu e ele foi a oferta e o dízimo.
Então, quando a pessoa dá dízimo e oferta na igreja, é como se ela estivesse dizendo assim: olha, a sua oferta e o seu dízimo não foi suficiente para mim não, tá? Então eu tenho que dar, eu tenho que contribuir, porque não foi, então eu tenho que fazer a minha parte. Não, amados, o sacrifício dele foi suficiente. Suficiente. Aquele que crê, recebe o sacrifício dele, aceita. E não anda mais no jugo da escravidão, porque ele morreu para nós termos liberdade nele, sem o jugo da religião, e para que nós possamos estar em Sião com ele. Ele nos deu uma nova vida, vida em liberdade nele. Tá? Então aqui, vou voltar aqui de novo, ó, estamos no capítulo 12, vou voltar no verso 10, tá, amados? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Yahushua, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que, pela terceira vez, estou pronta a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás de vossos bens, mas procuro a vós outro. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daquele que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Olha isso, amados, não temos andado no mesmo espírito. Aquele que anda em Yahushua anda no mesmo espírito, no mesmo entendimento, não anda na carne, não anda na lei, não anda no físico, anda no mesmo espírito. Então isso que ele está falando aqui é que como ele não foi pesado, como ele não cobrou para pregar o evangelho, para anunciar a verdade, Tito também da mesma forma fez o mesmo, seguiu o exemplo dele, porque eles estavam no mesmo entendimento, o mesmo espírito. O espírito que habitava no apóstolo Shaul é o mesmo que habitava em Tito, tá? Então eles andavam no mesmo espírito. Da mesma forma que o apóstolo Shaul, ele não foi pesado ao seu irmão, Tito também não foi, né? Então aqui, verso 19. Há muito pensais que nós estamos desculpando convosco. Falamos em Yahushua perante Arro, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontro na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Iarro me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Tá? Essa impureza, prostituição, mas ele está falando no entendimento, no espírito. Tá? Porque quando a pessoa ela anda no espírito, ela sai desse entendimento, ela está na impureza, na prostituição, certo? E quando a pessoa sai do entendimento do espírito, ela passa a agir na carne, no físico, e isso traz consequência porque as pessoas não estão no espírito, então as pessoas vão voltar a uma vida de pecado, né? Por quê? Porque a lei não é pecado,
Mas o pecado está na lei, por quê? Porque a pessoa não está no espírito, está no físico. Então a pessoa vai para outro Deus, que não é Yahweh. E é isso que está aqui, a prostituição espiritual, de procurar outros deuses, e não o Yahweh. Isso é muito sério. Então, pecaram, por que pecaram? Aqui ele está falando, ó, verso 21. Receio que, indo outra vez, o meu Yahweh me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, ou seja, pecaram, saíram do caminho de Yahushua e foram para outro caminho, e não se arrependeram dessa impureza, de ter saído do puro, da luz, e ter ido para as trevas de novo, para o impuro, e ter se prostituído, né? E a lascívia que cometeram. Continuando aqui, capítulo 13. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais provas de que em mim Yahushua fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Ou seja, Yahushua fala em nós. É isso que ele está dizendo aqui. Que Yahushua falava nele, e Yahushua fala em nós, através do Espírito dele. Né? Verso 4. Porque, de fato, fui sacrificado em fraqueza, que está crucificado, mas estou lendo sacrificado, tá, amados? Porque de fato fui sacrificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Yahweh, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Yahweh. Porque de fato foi sacrificado, foi sacrificado em fraquezas. A meu óculos está horrível, tenho que comprar outro óculos, que eu não estou mais conseguindo ler direito com esse óculos. Verso 4 de novo, amados. Desculpa, tá, amados? Porque de fato foi crucificado, ou seja, foi sacrificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Yahweh, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Yahweh. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não. Reconheceis que Yahushua está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Ou seja, amados, aqui ele diz para examinar, para ver se está na fé. Por quê? Para ver se a pessoa está realmente no entendimento, andando no espírito, não no físico, não na lei, não na carne, mas no entendimento do espírito. E aí ele diz, reconhecer que Yahushua está em vós, porque quando a pessoa anda no espírito, Yahushua, que é o espírito, porque ele habita em nós em espírito, que ele é o Pai, ele e o Pai são um só no entendimento, no espírito. Então o espírito habita em nós. Então Yahushua no entendimento habita em nós, tá? Yahu é o Pai, é um, e Yahushua, o Filho, é outro. Mas os dois, o Pai e o Filho, são um no entendimento. Não é que Yahushua é o Pai, Yahushua é o Filho, mas ele é o Filho, mas ele tem o entendimento do Pai. Ele é o Pai no entendimento, assim como nós que cremos em Yahushua e que passamos a ser o templo, e que Yahushua habita em nós, e que o Espírito habita em nós, nós também passamos a ser um no entendimento do Pai e do Filho. Não é que nós somos o Pai e o Filho. Tá? Eu sou um, você aí que está aí assistindo esse vídeo, é um. Então, eu não sou você não é eu, tá? Mas nós somos um no entendimento, ou seja, Yahweh é um, Yahushua é outro. Eu sou uma, você que está me assistindo é um. Mas nós, cada um, é um, mas nós somos um no entendimento do Pai, no entendimento de Yahweh, no Espírito, ok? É isso que está dizendo aqui. Não é que Yahushua é o Pai
que o pai e o filho é um, que o pai é o filho. Não, o pai é um, o filho é outro, mas os dois são um no mesmo entendimento. Tá certo, amados? Depois eu tô querendo, inclusive, gravar um vídeo falando sobre isso, falando sobre a Trindade. Que essa Trindade aí não existe. O que existe é o pai e o filho. E os dois são um no entendimento. É isso que existe, porque o pai é espírito. O pai é espírito. E importa que ele adora em espírito é verdade. E o filho, ele veio fisicamente aqui. O filho é a alma. Ele nunca pecou. Ele habitou em nós no corpo. E tinha o espírito do pai que habitava nele. Ele andava no entendimento do pai. Sempre andou no entendimento do pai. Desde quando o pai disse: haja luz, e houve luz, e viu Yahweh que a luz era boa. Essa luz era Yahushua. Desde quando ele viu que essa luz era boa, que é Yahushua passou a ser um nele no entendimento. Mas Yahushua é um, o pai é outro, mas os dois não são entendimento. Tá? Eu acho que não sei, acho que deu para entender, amado. Espero, né, que o Espírito venha dar direcionamento aí para que vocês possam entender isso, porque realmente eu também fiquei, confesso que quando eu saí do sistema religioso, que eu fui descobrindo essas coisas, eu fiquei perdida, mas o Espírito vai nos guiando, nos mostrando ali toda a verdade, e a gente vai compreendendo a verdade, né, conforme a gente vai buscando, né, e quando a gente busca, a gente acha, né, buscar e achareis, né, é o que o próprio Yahushua disse. Então é isso. Então vamos lá, verso 6, né? Vamos lá de novo aqui no verso 5, porque pra gente voltar de novo aqui ao entendimento, né? Continuar no entendimento, não voltar, mas continuar no mesmo entendimento. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Yahushua está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Yahweh para que não façais mal algum, não para que simplesmente pereçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade, da própria verdade. Olha isso, amados, ó. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos a vosso aperfeiçoamento, o vosso aperfeiçoamento. É isto que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Olha que maravilha. Veja isso, verso 9. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. É isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Porque, portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, então para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Yahweh de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os separados vos saúdam. A benevolência do Senhor Yahushua e o amor de Yahweh e a comunhão do Espírito de Yahweh sejam com todos vós. Então é isso, amados, que nós estejamos nesse entendimento, que nós continuamos sendo um no entendimento do Pai e do Filho, né? E que nós possamos crescer cada vez mais nesse conhecimento, né? E na presença de Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima. Fiquem na paz. Se der, eu ainda vou gravar um vídeo hoje. Se der, não vou prometer, tá, amados? Mas se der, eu ainda vou gravar. Se não der, amanhã eu gravo. Fiquem na paz.